vida do pastor presidente dessa igreja. Que Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe a pastora. Acredito que o senhor não lembra, mas a primeira vez que eu lhe vi pessoalmente foi na minha cidade, em Catende, em um congresso de mulheres que o senhor foi junto com a irmã Ionara, não é? Eu lembro do senhor lá. E eu também trabalhei nessa cidade durante 4 anos como motorista de aplicativo. E o senhor não tem noção do quanto o senhor é amado pelas pessoas e do quanto essa igreja ela é bem falada. Dizem que cabeleireira e barbeiro sabe muito, né? Mas motorista de aplicativo também sabe de muita coisa. Então, pastor, eu louvo a Deus porque no mundo em que nós estamos, no tempo em que nós estamos, nós ficamos muito felizes quando a gente sabe que existem igrejas sérias, pastores sérios, e que o céu continue lhe blindando, abençoando seu ministério, sua família e a todo este povo. Amém? Deus abençoe a vida da diaconisa Carol, seu esposo Pedro, recém-casados também. Lhe digo uma coisa, cuidado, olha a minha situação. Depois que eu casei, eu engordei 12 quilos. Pronto, então, cuidado, que esse meu testemunho é muito forte. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que a liderança de vocês possa ser próspera e que o céu continue abençoando a vida de todos. Ao pastor Ricardo Lemos, é um amigo, que Deus abençoe sua vida. Eu fico muito feliz de ter o senhor aqui e também muito nervoso, certo? Eu estou diante de tantos pregadores aqui que eu fico nervoso. Deus abençoe a vida da cantora, que Deus abençoe a vida do irmão João Paulo, que Deus abençoe a vida da geração Plenitude, a toda esta amada e linda igreja. Eu sei que às vezes alguém não gosta dessa parte dos agradecimentos, mas eu sei de onde vim, sei de onde saí e sei o Deus que me fez uma promessa quando eu tinha 4 anos de idade. E a minha alma, ela sempre vai ser grata por cada oportunidade que eu tiver. Amém? Deus já falou tanto aqui nos louvores e na palavra. Meu amigo Douglas Falcão já passou por aqui. E eu fiquei perguntando, Jesus, eu vou fazer o que agora? Mas eu queria que você gentilmente procurasse um crente bonito, cheiroso e charmoso próximo aí de você. Olha para ele, olha para ela e diga: Jesus continua aqui. E diga: Ele está voltando. Agora, se você pode, pega na mão dele, pega na mão dela aí, aperta até ele ou ela dizer glória a Deus ou aleluia, alguma coisa. Diga, olhando nos olhos dele e nos olhos dela, diga: eu vou para lá. Tu vai? Então, se tem mão, levanta essa mão e enche essa casa de glória a Deus e de aleluia. Aqueles que estão aguardando a volta do eterno. Não haverá escape para quem ficar aqui. A terra em agonia, a angústia vai sentir. O mar vai requerer o seu espaço e vai bramir. A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. O povo que ficar não vai ter pra onde fugir. Nós estamos assistindo o princípio do final, mas a igreja compreende que a Bíblia se cumprir. Por isso, enquanto este mundo está vivendo na ilusão, aqui em Caruaru alguém se prepara para morar lá em Sião. Eu vou subir
Não vou ficar aqui naquele grande dia pra Sião. Eu vou subir, eu vou voar, na glória vou entrar, quando o noivo desejado, a igreja. Se você pode, levante a mão e cante: eu vou subir, eu vou subir. Não vou ficar aqui naquele grande dia pra Sião. Eu vou subir, eu vou voar, na glória vou entrar, quando o noivo desejado, a igreja arrebatar. Vai ser lindo a cena. Sobre as nuvens ele descerá, pra esta igreja arrebatar. Um lindo hino vamos juntos entoar. Santo, santo é o Todo-Poderoso Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Cante que ele é santo, 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 santo é Jeová. Ele é o mesmo, ainda cura, batiza, renova, dá vida. Ele levanta o caído e enche de glória, e a qualquer momento vem buscar uma igreja que é santa, lavada, remida, separada, que é fiel e não se entrega ao pecado, e que em todo tempo não tem medo de dizer que ele é santo. Se você pode, cante que ele é santo mais alto. Só o teclado. Santo, santo é Jeová. Dá pra ficar melhor? Levante as duas mãos e cante: santo, santo, santo é Jeová. Enquanto lá no céu a igreja canta santo, dentro dos templos alguém vai entrar, preocupado a se perguntar: o que foi que aconteceu aqui nesse lugar? O pastor subiu, as irmãs também, as crianças que cantavam adoram em Jerusalém. Vão procurar dentro das igrejas, mas não vão encontrar. Onde é que estão aqueles crentes que se reuniam para adorar? E saiu a notícia que o mundo não acreditou. Essa igreja subiu, 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 subiu,
mão do crente que está aí do teu lado, por favor. Se puder, fecha o corredor aqui. Vai acontecer um reboliço no meio desse arraial agora. Olha bem nos olhos dele e nos olhos dela e diga: o céu que eu vou é o que eu te espero lá. Diga: se você chegou fraquinho ou fraquinha aqui, diga: você vai receber força do Yeshua agora. Em nome do Eterno, você vai receber força agora. Se você pode, levante a mão dele, levante a mão dela. Nós iremos cantar Yeshua com a maior força que nós tivermos. Já tem gente ali atrás recebendo força. Aqui no altar tem gente recebendo força. Tem gente aqui no meio recebendo força. Deixa a mão levantada e canta bem alto: Yeshua, 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 Yeshua. Cante Yeshua, O que é que o Yeshua faz? O que é que ele faz? Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Nós somos a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Pastor, já imaginou o plantão da Globo aparecendo? Aquela musiquinha do plantão da Globo tocando, e o William Bonner tendo que noticiar que sumiu um povo, desapareceu um povo da face da terra. A Rede Globo pode não gostar de crente, a Rede Globo pode perseguir os cristãos, eles podem até tentar fazer um filme da Arca de Noé, profanando o nome de Cristo, mas naquele dia, quando a trombeta tocar, imagina o William Bonner saudando a todos e dizendo: até o momento não se sabe o que aconteceu, mas há um mito que dizem que um tal de Jesus voltou. E o William Bonner, a Rede Globo, quem acredita, quem não acredita, Joe Biden vai ter que entender que este povo foi arrebatado e subiu, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Aí alguém pergunta: quem é esse? O descendente de Davi, o homem mais, meu Deus do céu, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos lá, o descendente de Davi, o homem
bem mais notável. Ele ama. Pra gente fechar, levanta as duas mãos e que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante. Pela última vez, pra gente fechar, que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Se você está aplaudindo Ele, aplauda mais forte, porque Ele merece. Senta aí um pouquinho. Aleluia. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo 11. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Repita comigo: coração, palavra e fé. Amém? Eu sei que vocês já ouviram mensagens impactantes esses dias. E o Senhor certamente já falou com muitos de vocês aqui. E eu quero até pedir perdão pela minha voz não estar muito boa. Mas o cansaço às vezes chega para a gente também. Mas falando do texto, o livro do Apocalipse, para muitos, ele é tido como um medo. Perceba que às vezes nós já paramos e ouvimos algumas pessoas dizerem assim: Deus me livre ler Apocalipse, eu tenho um medo tão grande. Porém, este livro não é para nos causar medo, mas sim uma esperança nos nossos corações. João, ele estava na ilha de Patmos, e ele vai escrever tudo isso. Porque João estava na ilha de Patmos por conta da pregação do Evangelho. João é perseguido e algumas histórias paralelas vão dizer que ele é jogado dentro de um caldeirão quente. Porém, ele não morre. E nessa época tinha um tirano chamado Domiciano. Ele vai pegar João e vai levar para essa ilha de Patmos. Porque já que não conseguiu matar ele no caldeirão, em uma morte muito agonizante, ele agora vai pegar e vai colocar ele abandonado nessa ilha. Ao ser abandonado, logicamente, o profeta passaria por fome, por sede, por dificuldades, porque o cenário que Domiciano tinha criado era um cenário de morte. Se não me fuja da memória, parece que João é um dos apóstolos que
tiveram a sua morte de causa natural. Ele tinha aproximadamente 80 anos quando isso aconteceu. O cenário é criado por Domiciano e João ele é jogado nessa ilha. E para Domiciano estava tudo bem, porque finalmente ele conseguiria aniquilar aquele pregador do Evangelho de Cristo, aquele pregador das boas novas. Só que no capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que João viu. Só que João viu aonde? Na ilha de Patmos. Eu acho que teve gente que entendeu. Cenário de morte montado. Mas Naum, versículo 3, vai dizer que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Enquanto o cenário pelo homem é criado para matar a quem Deus escolheu, é como se Deus estivesse de lá de cima do céu. Está pensando que agora ele vai morrer? Está pensando que agora chegou o fim? Se prepara, porque eu vou mudar o cenário para um ambiente espiritual e sobrenatural. Então, se você pode, seja profeta para quem sentou aí do seu lado. Aperta na mão dele até ele dizer glória a Deus ou aleluia. E diga: o cenário foi criado pelo homem. Diga: mas Deus tem um caminho no meio da tormenta. Só quem acredita nisso, levante a sua mão e dê glória a Deus, aleluia. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando ele chega, ele muda o ambiente. Quando ele chega, o ambiente que era de morte se transforma no ambiente da revelação. E aqui nessa noite, a porta da revelação, ela já foi aberta e Jesus está aqui no nosso meio. A partir do versículo 10 ao versículo 12, mais ou menos, ainda do capítulo 1, João vai dizer que ele se vira e vê. Ele vê os 7 castiçais de ouro, só que agora ele começa a ver o Todo-Poderoso passear no meio dos 7 castiçais. Ao passar os versículos, João não vai entender muito bem. Tem uma hora que ele vai cair, só que quando chega no verso 20, aquele que estava mostrando a João, ele disse: tu vai enviar cartas aos anjos da igreja. E você também vai falar aquilo que eu quero tratar com a minha igreja. Porque quando o Senhor aparece no meio dos 7 castiçais, porque vamos lá, ambiente de crise, ambiente de morte, mas agora já é um ambiente espiritual. E agora ele já está vendo os 7 castiçais, só que no meio dos 7 castiçais tem alguém passeando no meio dos 7 castiçais. E quando no versículo 20 diz para avisar a igreja, era como se Deus estivesse dizendo: diga à minha igreja que eu passeio no meio dela. Não, eu vou repetir isso daqui porque parece que 15 pessoas entenderam. Deus estava dizendo a João: diga à minha igreja que eu passeio no meio dela.
E já foi dito aqui nesse altar, nessa noite, que tem um varão passeando no meio desta igreja. Nos 4 cantos dessa parede tem um varão passeando. E se eu fosse você, eu não ficava calado. Eu não ficava com essa cara de quem chupou limão, de quem está querendo ir embora para casa, de quem está querendo fazer um lanche. Mas eu levantava as 2 mãos para o céu, porque enquanto ele passeia, tem cura. Enquanto ele passeia, tem renovo. Enquanto ele passeia no meio da sua igreja, tem um ambiente sendo transformado. Quantos acreditam nisso e podem adorar a Ele? Olha para esse crente e diga para ele: e aí? O que é que você faz quando ele passeia no meio da igreja? E o interessante é que quando Jesus vai falar, quando Deus vai falar às igrejas, Ele sempre se apresenta de alguma forma. E Ele sempre se apresenta conhecendo a igreja, sabendo quem ela é. Porque uma coisa é eu falar daquilo que eu não sei, mas uma coisa é eu ser o dono e proprietário da causa. E quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Então para que tu está questionando o teu Deus? Para que tu está fazendo pergunta e dizendo: Deus, porque o Senhor me esqueceu? O Senhor não está me vendo. Mas o dono da igreja, Ele estará aqui nessa noite te perguntando: o que queres que eu te faça? Só passeia no meio dos 7 catiçais quem é o dono. E como conhecedor de causa, esse dono que passeava, esse dono que escreveu as cartas. Eu não vou falar sobre todas as igrejas, porque a gente gastaria muito tempo aqui. Mas vamos nos deter ao capítulo 3. A igreja de Filadélfia. A igreja cordial. A boa igreja, a igreja fiel. Se você pode, estiver com a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Só que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Deixa eu te fazer uma pergunta. O nosso Deus conhece as tuas obras? Vai apertar um pouquinho agora. Quais são as obras que você tem feito? Quais são as obras que você tem realizado? Será se as suas obras são de uma igreja fiel e verdadeira? Será se as nossas obras têm agradado a Ele? Será se as obras que saem da nossa boca e da nossa língua têm agradado a Ele? Porque não adianta muitas das vezes a gente se vestir de uma capa de santidade com roupa, dizer: a minha saia chega lá embaixo no dedo do pé, mal dá para andar, mas a língua é 2 vezes maior do que a saia. E Ele está dizendo aqui nessa noite: eu conheço as tuas obras. Eu conheço quem é você.
Talvez na frente dos outros é uma coisa, mas quando chega dentro de casa é outra. Mas aquele que revela está aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu conheço a minha igreja. Eu conheço obreiro que se levanta contra pastor. Eu conheço liderado que se levanta contra líder. Eu conheço aqueles que maquinam por trás para tudo dar errado. Mas aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, ele está aqui nessa noite para te dizer: se as tuas obras são boas, continua. Mas se as tuas obras têm sido mal, cuidado, porque a trombeta está perto de tocar. Toca no crente que está querendo ir embora e diga para ele: ele conhece as tuas obras. Só que aqui vai continuar: eu conheço as tuas obras. E eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você teve pouca força. Eu sei que foi difícil, mas você não negou o meu nome. Porque uma coisa é aqui dentro a gente não negar o nome de Cristo. Outra coisa é lá fora. Outra coisa é dentro da faculdade, é dentro do trabalho, é no meio daquelas brincadeiras sem graça que profanam línguas estranhas, que profanam o nome de Jesus, que tentam desvirtuar a imagem do Cristo ressuscitado. E muitas das vezes a gente que é crente até republica no TikTok. Às vezes a gente até acha engraçado quem zomba desse Deus. Mas Ele conhece as nossas obras. E chegou o tempo da igreja se posicionar nos últimos dias. Chegou o tempo de, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua rua, você se posicionar como crente e não deixar que ninguém fale mal do seu Jesus. Porque se alguém fala de Lula ou Bolsonaro, tem gente que pega uma briga. Tem gente que para de falar com a família. Tem gente que fica desviado, sai palavrão pela boca. Mas quando alguém fala de Jesus, ele fica calado e fica mudo. Não tem problema, naquele grande dia, quando você se apresentar diante dele, ele vai te dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque aquele que conhece as nossas obras, ele sabe os momentos que nós temos ruins, mas que nós não temos negado o nome dele. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que não tem negado o nome de Cristo aonde passa. É crente aqui na igreja, é crente na rua, é crente dentro do ônibus, é crente dentro do Uber, é crente aonde estiver. Ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E essa porta que está aberta é a porta da salvação. Quem é que pode fechar a porta da salvação? Só aquele que abriu. Tem gente que acha que vai fechar a porta do outro passando a perna por cima. Tem gente que acha que vai fechar a porta porque tem uma condição financeira maior. Tem gente que acha que porque usa uma roupa de marca, um negócio melhorzinho, consegue fechar a porta do irmão. Mas a porta que está aberta para o porteiro que está ali é a mesma porta do pastor. E eu falo isso com todo respeito ao pastor. Só que vamos lá para a mensagem. Versículo 11.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só que por que a gente deve guardar? No início eu pedi para vocês repetirem 3 palavras aqui. Quais foram elas? Coração, palavra e fé. Por que nós devemos guardar o nosso coração? Por que será que a gente tem que guardar o coração? Porque é no coração aonde nasce a amargura. É no coração aonde a raiz de tristeza, ela é plantada dentro de nós. É dentro do coração onde essas coisas vãs e passageiras, elas vêm para dentro de nós. E Ezequiel 37, quando Deus usa o profeta e manda se levantar, Ele manda se levantar um exército de ossos. Para depois vir nervo, para depois vir carne, para depois vir pele. Primeiro foi os ossos. Por que primeiro foi os ossos? Os ossos vão falar sobre a sustentação do nosso corpo. Vou dar um exemplo, a nossa caixa torácica protege o nosso coração. Só que infelizmente nos nossos dias tem muita gente deixando o coração exposto e aberto para tudo. Já tem praticamente arrancado com a força da própria mão a caixa torácica espiritual e tem entregado o seu coração para qualquer coisa. E às vezes está tão debilitado, está tão fraquinho, está tão fragilizado que o diabo começa a investir com essa raiz de amargura. E essas coisas começam a acontecer no meio do seu coração e muitas das vezes você não entende o porquê isso está acontecendo. Mas se você pode, levante a sua mão nessa noite para receber uma palavra de Deus aqui. Se o teu coração anda por aí um pouquinho exposto, até mesmo bastante exposto, se prepare, porque hoje Deus coloca cálcio nos teus ossos nessa noite. E se prepare para uma blindagem espiritual no teu coração aqui nessa noite. Só aqueles que recebem, levante a sua mão e diga alguma coisa para Ele. Deus hoje está colocando cálcio nos ossos de crente aqui nessa noite. Às vezes não é nem no coração, é na artrite, é na artrose. Jesus está me levando agora para isso. E eu sei que tem direção certa essa palavra que sai aqui do altar. Tem gente aqui que eu sei, isso é muito óbvio que vai ter, porque muita gente passa por isso. Mas se tem artrite, se tem artrose, se tem escoliose, hoje tem cálcio nos ossos para tu continuar andando. A segunda coisa que se deve guardar é a palavra. O coração ele precisa estar protegido para que a palavra ela adentre. Todos aqui vamos lembrar que o salmista diz: escondi a tua palavra para não. Porque o salmista esconde a palavra? É porque quando o pecado que nos rodeia na nossa natureza humana, ele quer contaminar a gente, toda vez que ele chega perto, é a palavra dizendo: aqui não,
Quando a depressão tenta nos rodear, juntamente com a ansiedade, a crise do pânico tenta nos pegar, quando ela vai chegando perto do nosso coração, e o nosso coração está edificado na palavra, quando ele vai chegando perto, a palavra diz: aqui não, porque aqui tem raiz de palavra. Só quem tem a palavra, levante ela nessa noite. Só quem tem a palavra, levante ela mais alto. Levante ela, porque você está dizendo para Satanás: aqui dentro do meu coração não, aqui dentro da minha alma não, porque aqui tem a palavra. Quando nós temos a palavra, não é qualquer cara feia que vai nos fazer desistir daquilo que Deus nos deu. Não é qualquer conversa, qualquer calúnia que vai nos derrubar e nos colocar no chão, porque a palavra está edificada no nosso coração. E deixa eu correr aqui para terminar, porque eu preciso contar algo que eu estava dormindo essa noite. E Jesus me inquietou, eu acordei de madrugada pensando nisso. Coração, palavra e fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não, mas daquilo que se, e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é aquela que nós temos de muitas das vezes tá só nos pés de Jesus pedindo e pedindo óbvio. Às vezes a gente coloca tanta dificuldade de: se o Senhor me desse, eu fazia a obra dele. Se o Senhor fizesse, eu também faria. Só que fé não é isso, meu irmão. Fé é quando Deus não faz e você continuar acreditando. Fé é quando a porta está fechada e você continua glorificando. Fé é quando não tem o dinheiro do Uber, não tem o dinheiro do ônibus, mas você diz: nem que seja a pé, mas hoje eu não perco aquilo que Deus tem para o meu coração. Fé é quando você não vê que nada vai acontecer e você começar dentro da sua casa, olhar para dentro do armário e dizer: Jesus vai fazer, Jesus vai mandar, Jesus vai curar, Jesus vai fazer. É quando o marido chega bêbado dentro de casa. É quando os filhos estão nas drogas e chegam dentro de casa, e você vai lá, coloca a mão em cima e diz: você ainda vai ser um pregador da palavra de Deus. Você ainda vai ser um grande homem de Deus. E quer saber o que é fé? É num dia que um grupo de irmãos sai para levar algumas pessoas em casa. E de repente, no meio do caminho, vem um carro na contramão e bate. O carro roda. Tem várias pessoas dentro do carro. E de repente, uma criança de 10 anos, quando o carro roda, ela bate com tanta força que o vidro ela estoura. Socorrem a criança, levam para o hospital. Fazem exame de raio-x e não dá em nada. Volta para casa e dores na cabeça, dores na cabeça, dores na cabeça, dores na cabeça. Se vai para um exame de tomografia e de ressonância, e os exames não conseguem detectar o que tem. Ressonância com contraste. Aí de repente um dia o telefone toca e alguém do hospital diz: mãe,
o seu filho está com um tumor no cérebro. Não sabemos o que aconteceu, mas o coágulo que se formou criou um tumor. E não há mais nada que nós possamos fazer, porque o dia do seu filho é pouquíssimo aqui na terra. Só que a mesma mulher que recebeu a ligação, e foi preparado na ligação um ambiente de morte. Eu falei aqui no início que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Essa mesma mulher, ela exerce a fé, chama seu filho e diz: se ajoelhe aqui na minha frente agora. Ela estende a mão sobre a cabeça daquela criança e diz: Deus, foi o Senhor que salvou meu marido do alcoolismo por conta dessa criança. Foi o Senhor que me tirou do catolicismo por conta dessa criança. E o Senhor disse que ela foi escolhida desde o meu ventre. E eu não aceito perder ela para Satanás agora. Então Deus, se o Senhor cura, eu libero uma palavra de cura na vida dessa criança. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. De repente essa criança sente um sono e vai dormir. O pai, motorista de ônibus, estava no trânsito de São Paulo dirigindo, quando de repente sobe uma mulher de Deus, aquela que tem um cocó amarrado aqui na cabeça. No meio do trânsito de São Paulo, ela olha para aquele homem e diz: homem, pare esse ônibus agora, porque o Todo-Poderoso tem algo para falar contigo. Ela olha para ele e diz: tu ainda não sabes, mas lá do hospital ligaram para tua casa para te dizer que o teu filho está prestes a morrer com um tumor. E para tu saber que é Deus, é o teu filho mais velho, chamado Mateus Henrique Monteiro Rodrigues. E eu escutei uma oração de uma mulher por nome de Fábia Maria Monteiro da Silva. E eu coloquei ele dos meus anjos fazer uma cirurgia nele agora. E me orarabaxu e erebecantalabaixo. Mateus Henrique Monteiro Rodrigues é esse que está com 27 anos aqui nessa noite, te dizendo que a fé, ela pode mover montanhas. Só aqueles que têm fé, levante a sua mão. Eu já estou ouvindo línguas estranhas daqueles que acreditam na fé. E me orarabaxu e erebecandalabas. Ananayoshu erebecantaragaio. Ananayoshu erebecantaragaio. Terminou? Terminou não. Aí volta esse rapaz aqui para dentro do hospital de novo. Vamos fazer uma tomografia. Aí o médico olhava para um, e eu era criança sem entender, pastor. Aí chamava outro, disse: não, chame o médico radiologista, porque é ele que lauda, que a gente não está entendendo não. Quando o médico radiologista chega, disse: não, na tomografia não está vendo, manda para ressonância. Quando vai para ressonância faz, aí eles começam a olhar e dizer: rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Aí minha mãe, tomada por Deus, ela disse: eu já sei o que aconteceu. Não precisa me dar resultado nenhum, porque o Deus que eu sirvo fez uma cirurgia dentro da minha casa, no meu filho. E o médico disse: quem faz cirurgia sou eu, não é Deus não. Aí a minha mãe, tomada por Deus, disse: explique o que é que aconteceu com ele. Se o Senhor é tão inteligente, explique o que foi que aconteceu aqui com ele. Ele disse: eu não consigo explicar. Aí ela disse: se o Senhor quiser aceitar ele. Eu oro pelo Senhor
agora que você vai começar a acreditar nesse Deus. Ela pegou na minha mão e disse: Mateus, vamos para casa porque tu está curado em nome de Jesus. Quando a gente coloca o pé fora do hospital, aí Deus usa um homem que até hoje nós não sabemos o nome. Aí ele olha para minha mãe e diz a ela: valeu a pena ou não valeu a pena ter fé? Valeu a pena ou não valeu a pena acreditar no milagre? Se você pode, fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele como é que está a tua fé. Diga para ele: está acreditando no milagre? Está acreditando no impossível? Como é que está a tua fé? Diga para ele e diga para ela, pegue na mão dele e na mão dela aí com autoridade de profeta e diga: quem está com o microfone na mão quase morreu, mas Deus tem um caminho no meio da tormenta. Agora diga para ele: vai ficar calado ou vai exercer a fé nessa noite? Eu quero convidar aqui na frente só aqueles que estão precisando de um renovo espiritual. Vem aqui na frente quem está precisando de um renovo espiritual. Vem aqueles que estão precisando que a fé ela seja reacesa nessa noite. Porque aqui tem lenha e tem fogo para queimar aqui neste altar. Eu sei que você achava que ia ser uma outra mensagem, mas se prepare para o que Deus vai fazer no meio dessa oração aqui. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Quem aqui não é? Vem aqui na frente também, por favor, em nome de Jesus. Os jovens venham aqui na frente também, em nome de Jesus. Vai caber todo mundo aqui. Esse congresso não aconteceu em vão. Deus vai encerrar esse congresso aqui de uma maneira sobrenatural. Tem gente que achou que ia terminar de uma forma, mas se prepare, porque quem viver verá o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Com a autorização do pastor, eu queria convidar aos ministros para descerem aqui no meio desse povo aqui. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão, deixa a mão levantada aqui só para eu ver. Pronto, agora os que são batizados, vocês vão procurar alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo. Deixa a mão levantada quem não é ainda. Quem é batizado, procura uma dessas pessoas aqui, procura, por favor.